Oiê, tudo bem, gente? Essa é a nossa quarta aula sobre a redação do Enem, em que a gente vai, falar sobre a competência 4 de avaliação da redação. A gente já passou pela competência 1, que é a adequação à norma culta, pela competência 2, que avalia a adequação ao gênero e ao tema, e a gente já passou pela competência 3, que vai falar sobre seleção e organização dos argumentos. Nessa aula, a gente vai falar sobre a competência 4, então. O que a competência 4 avalia? Os mecanismos que você utiliza, os mecanismos linguísticos que você utiliza para fazer relações de sentido dentro do seu texto. A gente chama isso, de maneira geral, de coesão. A coesão nada mais é que a ligação, os pontos de ligação que você usa no seu texto para construir relações de sentido. A coesão, gente, na redação do Enem, ela é avaliada de uma maneira um pouquinho parecida com a competência 1, que avalia a adequação à norma culta. Isso por quê? Porque a competência 4 vai avaliar se você utilizou os operadores argumentativos de maneira correta, então, uma avaliação qualitativa, Se você teve erros graves de utilização desses operadores argumentativos, desses coesivos, desses conectivos, e vai avaliar também a quantidade de operadores argumentativos, de conectivos que você usou no seu texto. Então, para resumir, é importante que você saiba que quando o corretor olha para a sua redação no Enem, ele está preocupado em contar o número de conectivos que você utilizou ao longo dos seus parágrafos para conectar as ideias e formatar relações de sentido. E ele está preocupado em saber se você usou bem esses conectivos. Ou seja, se o uso que você fez desses conectivos está correto e se você empregou bem esses conectivos no lugar onde eles têm que estar. Ou seja, eles construíram as relações de sentido que têm que ser construídas ou não, E aí, gente, nós vamos ter então, nessa avaliação quantitativa e qualitativa, que vai dizer sobre o número de conectivos que você usa e se eles estão usados corretamente ou não, a gente vai ter uma visão do corretor que vai olhar tanto para os conectivos que você usa para conectar os parágrafos um com o outro, isso é o que a gente chama de conectivos interparágrafos, ou seja, aqueles conectivos que vão construir relações de sentido entre os parágrafos, e a gente vai falar de conectivos intraparágrafo, ou seja, aqueles conectivos que são usados dentro de cada um dos parágrafos para construir relações de sentido ali dentro, Então, são esses dois tipos de conectivos que vão ser avaliados pelo seu corretor, tanto de maneira qualitativa quanto de maneira quantitativa. Tá bom, Mário, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que eu preciso necessariamente, na minha redação do Enem, usar conectivos entre os parágrafos e conectivos dentro dos parágrafos, tá? Eu sugiro sempre que você pense aí numa média de 2 conectivos entre parágrafos, Então, esses 2 conectivos entre os parágrafos vão estar no seu parágrafo 2 de argumentação e no seu parágrafo de conclusão, tá? Então, parágrafo 2 de argumentação e parágrafo de conclusão. Se você começar o segundo parágrafo de argumentação e o de conclusão com conectivo, você já garante nota máxima na coesão interparágrafos, Entre os parágrafos. E pense aí em pelo menos 2, mais 2 ou 3 conectivos intraparágrafo, ou seja, que estejam dentro de cada um dos parágrafos de vocês. Se vocês tiverem mais ou menos esse número de conectivos, vocês vão garantir aí uma boa nota, se esses conectivos estiverem bem utilizados e tiverem de fato estabelecendo relações de sentido. Vamos lá, gente, para que serve um conectivo? O conectivo, ele serve justamente para construir relação de sentido entre as ideias dentro de um texto. Então, ele serve para manter todas as ideias muito bem costuradas para que elas formem um todo significativo, Essa é a ideia da coesão. É como se fossem vários pontinhos mesmo de costura que vão criando uma grande rede de significado. Vocês sabem que a palavra texto, inclusive, ela vem de têxtil, que tem a ver justamente com essa costura, com esse tecido. Então, o texto nada mais é
do que um tecido que é cheio de significado, né? E que a coesão vai ser justamente esses pontinhos que vão dar essa cara de tecido para o meu texto, vão fazer com que ele seja um todo significativo. Aliás, não sei se você sabe que o ateliê da redação se chama ateliê justamente por uma metáfora relacionada à costura. A minha avó, quando eu era criança, me contava várias histórias, né, várias narrativas da vida dela, enquanto ela costurava. E eu tenho muito essa cena, né, gravada na minha mente, que foi a cena que fez com que eu me interessasse por literatura, com que eu me interessasse por texto e com que mais lá na frente eu fosse fazer a minha formação em letras e me transformar em uma professora de redação. Então, o ateliê é uma homenagem à minha avó que costurava, justamente por isso, né? Porque o texto tem essa questão dessa costura, desse universo de uma série de pontos que vão se ligando para formar um todo significativo. Beleza, gente? Então, dito isso e contada toda essa história para vocês, vamos lá falar da competência 4 do Enem. Eu vou exemplificar para vocês uma relação de sentido possível dentro de um texto dissertativo. Lá na nossa aula 3, eu falei um pouquinho para vocês que aqui no ateliê a gente trabalha com uma linha do tempo quando a gente fala em redação do Enem, né? Então, o que é essa linha do tempo? Eu parto de uma causa profunda, passo por uma causa aparente, chego nas consequências, ilustro ou exemplifico essas consequências. E para fazer essa lógica, né, argumentativa, eu vou partir de um repertório clássico e eu vou usar também um repertório complementar. Se você ainda não viu a aula anterior, corre lá que vai ficar um pouquinho mais claro para você o que é cada um desses tipos de repertório, tá? Vou mostrar para você agora, mais ou menos, né, a conformação, né, a formação de dos parágrafos argumentativos dentro dessa lógica de linha do tempo. Então, vem comigo para cá, vamos olhar aqui um pouquinho para o argumento 1 e o argumento 2, pensando que seriam argumentos de causa e argumentos de consequência. Então, vamos pensar no seguinte, se você já assistiu todas as aulas anteriores, você sabe que é fundamental que eu tenha uma tese lá na minha introdução e que essa tese apresente a relação de sentido que eu vou construir ao longo do meu texto, certo? Então, eu tenho que ter necessariamente, obrigatoriamente, uma tese que mostre relação de causa e consequência para que eu possa ter esse tipo de argumentação aqui, tá bom, gente? Para ter esse tipo de argumentação é necessário, então, que eu tenha uma tese de causa e consequência, beleza? Muito bem. Se eu tenho uma tese de causa e consequência pré-estabelecida, eu vou ter argumentos que vão construir entre si essa relação de causa e de consequência. Então, vamos imaginar aqui, né, que o meu tema é violência contra a mulher, que já foi um tema de redação do Enem e que eu acredito que vai ser tema de várias provas nesse ano, porque nós enfrentamos aí ao longo do primeiro semestre de 2022 várias situações que nos levam a refletir sobre a permanência, a continuidade da violência contra a mulher, que é decorrente do machismo e que é decorrente, né, esse machismo, de uma construção histórica, discursiva, ideológica, que vai colocar a mulher como inferior ao homem, tá? Então, vamos pensar nesse tema de violência contra a mulher, mais ou menos como exemplo, para que a gente possa pensar essa relação de sentido entre um parágrafo de causa e um parágrafo de consequências. Então, vamos pensar que você vai estruturar o seu parágrafo de causas mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Vamos pensar que a violência contra a mulher, então você vai pôr o tema lá, né, naquele espacinho que eu deixei em branco, tem suas origens na causa profunda. Qual é a causa profunda? Vamos pensar que nesse texto aqui, eu vou escolher uma causa profunda que tem relação com a Hannah Arendt, que é uma filósofa que vai defender que todos os tipos de preconceito, eles vêm de uma hierarquização de diferenças que é feita por meio dos discursos e que faz com que um grupo seja inferiorizado, colocado, né, como inferior a outro, e a violência contra esse grupo seja banalizada, porque esse grupo é desumanizado. Então, eu vou pensar assim na relação homem-mulher, né? Vou pensar, então, que a violência contra a mulher tem suas origens na hierarquização
de grupos que é feita por meio dos discursos e que coloca a mulher como inferior ao homem, desumanizando-a. Vamos pensar assim, né? Então essa é a minha causa profunda, esses discursos que desumanizam a mulher. Conforme Hannah Arendt, na obra supracitada, veja, eu quero que vocês vão reparando nas expressões que são utilizadas para construir relações de sentido, porque é disso que a gente está falando aqui nessa aula, né? Então, olha só, quando eu falo tem suas origens, por exemplo, né? A própria palavra origem está dando essa ideia de causa, né, gente? O que é a origem de alguma coisa? É de onde ela vem, ou seja, é a causa dela, né? Então, eu já estou dizendo para o meu corretor, quando eu falo tem suas origens, qual é a relação de sentido que eu quero construir, ou seja, que é uma relação de causa, tá? Que é uma relação de origem do problema que eu estou abordando. Aí eu digo o seguinte, conforme Hannah Arendt, esse conforme, ele também é um conectivo, que está ligando aquilo que eu falei antes com as ideias que a Hannah Arendt vai defender na sua obra. E aí, quando eu digo na obra supracitada, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso, o que quer dizer na obra supracitada? Nossa, Mari, que chique, né? Isso, na obra supracitada, bonito, né? Bom, é bonito, mas também tem sentido. Supracitada significa citada acima. E eu só posso usar essa expressão aqui porque eu usei a Hannah Arendt lá na minha introdução. Então, o que a gente sugere sempre para os alunos aqui no ateliê? Que eles usem o filósofo, né, a ideia do filósofo na introdução, tragam a tese relacionando, né, com esse filósofo, e aí no parágrafo de causas retomem esse filósofo, né, para aprofundar o que ele diz e para relacionar com a causa daquele problema que está sendo abordado no tema. Então, nesse caso aqui, quando eu digo na obra supracitada, eu estou fazendo coesão no meu texto. Eu estou fazendo uma ligação desse parágrafo com o parágrafo de introdução, tá? Então, eu estou dizendo na obra que eu citei acima, e aí eu já estou dizendo para o meu corretor o quê? Que aquela obra que eu citei lá na introdução, eu estou retomando na minha argumentação, e isso vai mostrar para ele que eu tenho projeto de texto, gente. Isso vai mostrar que eu sei fazer coesão, mas isso vai mostrar também que eu sei organizar minha argumentação. Então, isso me ajuda tanto na nota da competência 3, que a gente já discutiu, quanto na nota da competência 4, tá bom? Então, fiquem atentos a essas expressões que podem me ajudar a construir pontes entre parágrafos, certo? Então, na obra supracitada, eu vou explicar qual que é o conceito da Hannah Arendt que eu estou trazendo e que tem relação com essa ideia de hierarquização de grupos, né? Que eu estava falando de desumanização. Muito bem, expliquei, eu vou trazer um logo. O que é esse logo, gente? Esse logo está trazendo uma relação de sentido para o meu texto também, que é uma relação de conclusão, eu estou concluindo o meu parágrafo, né? Então, olha só, eu apresento a causa profunda, eu relaciono com o repertório que veio antes no meu texto, estabelecendo conexão entre os parágrafos, e aí eu trago um logo. Esse logo está estabelecendo uma relação dentro do meu parágrafo, ele está concluindo o meu parágrafo, né? Logo, esse processo é a base de, e aí eu vou apresentar uma causa aparente. Qual que seria a minha causa aparente nesse tema que a gente está usando como exemplo? O machismo, né? Então, logo, esse processo todo de construção discursiva que desumaniza a mulher é a base do machismo, que consiste em, aí eu vou explicar o que é o machismo, né? Consiste em uma ideologia que coloca a mulher a partir das suas características de gênero como inferior, etc. E é responsável por, né? É responsável por causar alguma coisa. Então, o que o machismo causa, né? E é responsável por promover uma série de violências de tipos diferentes contra as mulheres até hoje, por exemplo, né? Então, eu vou explicar aqui. Vejam que consiste em, é responsável por, também são expressões que vão me ajudar a tecer
explicações dentro do meu parágrafo, né? E fazer com que esse parágrafo fique o mais completo possível. Se vocês repararem, a relação dentro do parágrafo é uma relação de cascata de consequências. Então, eu tenho isso aqui que gera isso, que gera isso, que gera isso, né? E aí eu tô construindo, então, uma linha mesmo, uma linha do tempo, que sai da causa mais profunda, chega até a causa aparente e que vai continuar no parágrafo seguinte, que é o parágrafo de fato de consequências, tá, gente? Como é que começa o meu parágrafo de consequências, que é o segundo parágrafo de argumentação? Ele vai começar com um conectivo aqui, que é o por conseguinte. Por conseguinte, gente, já traz uma relação de sentido de consequência. Então, por conseguinte, perpetuam-se, e aí eu vou dizer quais são as consequências, né? Perpetuam-se toda sorte de tipos de violência contra a mulher, ou perpetuam-se agressões físicas, verbais, psicológicas, assédios, não sei, né? Como resultado, sobrevém o feminicídio, né? A morte de mulheres que está amparada unicamente no seu gênero. Então, veja, esse como resultado sobrevém, ele também é um conectivo, né, gente? Ele também é uma expressão que colabora para conectar essas ideias e construir essas relações de consequencialidade. Então, eu começo por um por conseguinte, eu vou para um perpetuam-se, coloco consequências, como resultado sobrevém. Aí, eu vou trazer um a título de exemplo. O que é o a título de exemplo? Ele é um conectivo que vai inserir a relação com o meu repertório, tá? Lembra que lá na aula passada eu diferenciei para você repertório clássico, repertório base, de repertório complementar ou repertório atual. E falei que a coletânea pode ser usada como um repertório complementar. Então, se você for usar a coletânea, você vai usar aqui, tá? A título de exemplo, tem-se, coloca um dado da coletânea, sempre, lembra, parafraseado, sempre com as suas próprias palavras, nunca copiado, tá bom? Mas pensa que você, já com essa expressão, está trazendo uma relação de sentido, né? Tudo isso vai pontuar na competência 4. Né? Então, tem-se, aí você vai colocar o seu exemplo, sendo assim, vai relacionar o exemplo às consequências que você trouxe no seu parágrafo, né? Então, vejam, gente, esse conforme, logo, tem suas origens, né? Aqui embaixo, por conseguinte, o a título de, né? O sendo assim, eles são todos conectivos que vão funcionar para aumentar a sua nota, para garantir a sua nota na competência 4. Quanto mais conectivos diferentes você usa de maneira correta, maior é a sua nota de coesão. Lembrando que esses conectivos, eles não têm que estar aí de qualquer jeito, eles têm que servir sempre como a base para que você consiga construir essa teia de significados da qual a gente já falou bastante nessa aula, tá bom? Então, eu espero que esse exemplo aqui de argumentação deixe claro para você o que é essa nota de coesão. Eu tenho que ter operadores argumentativos, eu tenho que ter conectivos, eu tenho que ter conectivos entre os parágrafos e eu tenho que ter conectivos dentro dos parágrafos, e esses conectivos têm que construir relações de sentido dentro do meu texto. Esses conectivos vão ser avaliados, né? Quantitativamente e qualitativamente, parecido um pouquinho lá com a competência 1 que a gente viu na nossa primeira aula, tá bom? Espero que esse exemplo tenha ajudado vocês a pensarem nisso. A gente se vê na nossa próxima aula sobre, imperdível, tá, gente? A próxima aula sobre a proposta de intervenção social. Na próxima aula eu vou te mostrar um pouquinho um modelo de proposta de intervenção social, em que você vai conseguir os 200 pontos, porque você vai conseguir colocar todos os elementos que são necessários para a garantia desses 200 pontos, tá bom? Eu te vejo na nossa próxima aula, um beijão para você e até lá!